como calcular o preço da sua hora e 2 princípios que vão mudar completamente a sua produtividade. Opa, aqui é o Lúcio, do canal Dois Engenheiros, e nesse vídeo eu quero comentar com você aí sobre uma dúvida muito comum, tá? De estudantes de engenharia e arquitetura ou pessoas que estão começando a atuar no mercado, gente que formou tem pouco tempo, que é a seguinte dúvida: como calcular o preço da sua hora de trabalho? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quando nós prestamos um serviço, seja ele uma consultoria, seja ele um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, um orçamento, um cronograma, qualquer tipo de serviço, né, dentro da nossa área, o que nós estamos fazendo essencialmente nós estamos vendendo a nossa hora. E uma coisa muito importante que você tem que entender é que o preço da sua hora e a quantidade de horas que você vai gastar vai sempre ser diretamente proporcional, tá? Vai sempre ser diretamente proporcional à complexidade desse trabalho. Então você precisa entender o que você está fazendo e saber dimensionar corretamente quanto tempo, né, quanto esforço você vai gastar naquela atividade para você não correr o risco de dar um preço baixo demais e acabar tendo prejuízo, tá bom? Então, talvez você que cobra por metro quadrado, tá? Talvez esse não seja o melhor jeito, tá, de você precificar o seu serviço. Então, me acompanha nesse exemplo aqui, ó. Vamos supor que você fez um projeto para um determinado cliente e esse projeto você cobrou nele um valor de R$2.000. Vamos supor que para esse projeto aqui, que você cobrou R$2.000, você tenha gasto aí 8 horas de trabalho para executar o seu projeto. Então, se você gastou 8 horas, o preço da sua hora aqui foi R$250. Esse aqui foi o seu preço por hora, tá? Vamos supor, né, nesse mesmo exemplo aqui, que você tivesse gasto 16 horas. E aqui a gente está considerando, né, 8 horas, aproximadamente aí um dia de serviço. Então, 16 horas você teria gasto o dobro de tempo. Quando você gastou o dobro de tempo, a sua hora aqui ela caiu pela metade. E aí vamos, nesse mesmo exemplo, né, supor que de alguma forma aqui você conseguiu executar esse mesmo projeto em 4 horas. Né? Se você tivesse executado esse mesmo projeto aqui em 4 horas, a sua hora teria ido para R$500. O que eu estou querendo te falar com esse exemplo? Né? A gente precisa aprender a dimensionar bem o tempo que a gente gasta, né, para executar uma determinada atividade. Aqui, nesse projeto, independente da quantidade de horas que você faria, no valor da sua hora, você ainda teria que adicionar aqui, né, as suas despesas, os seus custos operacionais, a sua despesa aí com taxa, com emissão de nota fiscal, com emissão de ART, né, você ia ter que colocar no preço da sua hora todos os seus custos, né, você precisa fazer isso, você precisa colocar no preço da sua hora todos os seus custos e você espera, né, espera-se que você tenha um pouquinho de lucro também. E existe um limite aqui onde você consegue fazer as coisas mais rápido sem perder tanta qualidade. Eu não estou falando aqui do nosso modelo de negócio de vender hora, não estou falando aqui se vender hora é uma coisa boa ou ruim, nem como técnicas de escalar o seu negócio ou montar equipe. Eu estou falando aqui para você que talvez está começando ou que ainda trabalha com uma equipe pequena ou trabalha sozinho. Existe um equilíbrio que você tem que buscar entre o tempo que você gasta, o valor que você cobra, né, aonde você vai conseguir suprir todas as suas despesas e ter lucro. Por quê? Quanto mais tempo você gastar em uma tarefa, menos essa tarefa vai valer. Se você tiver feito essa conta errado, tá? De quanto tempo você gastaria, ou de qual seria o seu custo e qual seria a sua expectativa de lucro. Tá? O que você tem que fazer aqui, o que você tem sempre que buscar aqui na sua atuação profissional é o equilíbrio entre fazer as coisas o mais rápido possível
sem perder qualidade. A partir de agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, onde eu vou te falar dos dois princípios que você vai aplicar na sua atuação profissional, no seu exercício profissional e que vão mudar completamente aí a sua produtividade. Bom, o primeiro princípio que a gente vai falar hoje é o princípio que é conhecido como o princípio de Parkinson. O que é o princípio de Parkinson? Tá? O princípio de Parkinson ele vai dizer o seguinte, que todo trabalho, toda atividade que nós temos para ser feita, ela tende a crescer e a ocupar todo o espaço de tempo que ela tem disponível para ser executada. Tá? Vou te dar um exemplo. Você que é estudante ou você que já fez faculdade. Se você fosse, por exemplo, um bom aluno, e um professor chegasse para você hoje e marcasse uma prova para daqui a 2 semanas, né? Se você tivesse aí 2 semanas para estudar para uma prova. Se você fosse um bom aluno, a primeira coisa que você iria fazer ia ser começar a estudar imediatamente e você conseguiria, né? Você iria conseguir passar ali as 2 semanas que você tinha de prazo estudando para aquela prova. Se por outro lado você fosse um aluno mais procrastinador, aquele cara que deixa tudo para a última hora, você ia passar as 2 semanas enrolando até chegar no último dia, um dia antes da prova, e aí você ia estudar. Da mesma forma, se esse mesmo professor chegasse para você e te desse apenas 1 semana de prazo, se você fosse um bom aluno, você ia conseguir estudar toda a matéria em 1 semana, e se você fosse um procrastinador, você também ia passar aquela semana inteira tendendo a deixar as coisas para depois, esperando chegar no último dia para só então você estudar. Então, isso ilustra muito bem o que é o princípio de Parkinson. O que eu quero te falar com esse princípio é, nós precisamos aprender a separar blocos de tempo para as atividades que a gente vai fazer. Você separa um bloquinho de tempo, para você ter uma determinada atividade, você separa lá 4 horas, 6 horas, 8 horas, meia hora que seja, mas você concentrar dentro de um determinado período de tempo, uma determinada atividade, e você se esforçar, colocar o máximo do seu foco, o máximo da sua atenção, para você conseguir terminar aquela tarefa naquele tempo que você determinou. É assim que você consegue medir a sua produtividade, é assim que você consegue crescer a sua produtividade, é assim que você consegue se desafiar, né, para ser melhor, para ir além, para poder fazer um pouquinho mais do que aquilo que você tem feito. Tá? E o segundo princípio que eu quero te falar hoje é um princípio que é um pouquinho mais conhecido. Ele é conhecido como Lei de Pareto ou Lei de Juran ou simplesmente a Lei do 80-20. Vilfredo Pareto foi um economista italiano e dentre os estudos que ele fez, dentre as coisas que ele desenvolveu, né, um dos estudos dele, ele descobriu que 20% da população da Itália, na época que ele fez o estudo, detinha ali aproximadamente 80% de toda a riqueza daquela nação. E esse princípio ele acabou se evidenciando em outras relações na natureza, de forma assim... se você pesquisar um pouquinho aí na internet sobre o princípio do 80-20 ou o princípio de Pareto, você vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando sobre como isso aqui é importante. A máxima disso aqui é que, dentro de um universo de tarefas ou dentro de um universo de decisões, né, que você tem que tomar, existem ali 20% de ações que concentram 80% dos resultados. Ou seja, dentro de uma lista de tarefas, né, que você tem que fazer, dentro de um universo de decisões talvez que você tenha que tomar, existem ali talvez uma única decisão ou um grupo, né, de algumas decisões onde você vai conseguir tornar todo o resto mais fácil ou irrelevante. Né? Então se você pega, por exemplo, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, que é uma lista de tarefas ou um checklist, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui. Dentro desse seu checklist, dentro de um universo de coisas que talvez você tenha aí para fazer, existem sempre vai existir aqui 20% de coisas, 20% de atividades ou 20% de decisões que vão representar 80% do resultado que você vai ter. Né? Então a gente precisa aprender, primeiro,
separar quais são as coisas mais importantes que a gente tem que fazer, como que eu linko esses dois princípios, tá? Você vai separar quais são as coisas mais importantes que você tem que fazer. Essas coisas mais importantes, você vai separar um bloco de tempo para essas coisas e você vai dar o seu máximo para terminar essas coisas mais importantes dentro do tempo que você determinou. E assim, cada vez mais você vai conseguir valorizar a sua hora, melhorar o seu cálculo de hora, melhorar quanto você cobra por hora e dimensionar quanto tempo você gasta para cada um dos seus serviços, para cada uma das coisas que você vai fazer aí na sua atuação profissional. Então, se esse vídeo tiver feito sentido para você, se eu tiver te ajudado aqui de alguma forma, e se você conhece alguém que está planejando atuar aí com serviços de arquitetura e engenharia, compartilha esse vídeo com essa pessoa, se inscreve aqui no nosso canal. A gente está no Instagram, todos os dias nós postamos conteúdo de valor ali no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, semanalmente. Então se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se isso fez sentido para você, deixa aqui o seu like, o seu joinha, a sua curtida. E muito obrigado por ter me acompanhado. Até aqui.